As coisas estão muito rápidas na nossa vida, né? Eu queria trazer uma palavra hoje com vocês que está no meu coração há alguns meses. E é engraçado, até compartilhei isso na rede social, que como Deus trabalha em nós, né? Quando eu vi que eu estava na escala, essa palavra já estava no meu coração, o Espírito Santo já foi trabalhando no meu coração. E primeiro Ele trabalha em nós. Então assim, foi um processo essa palavra para mim. E eu tenho certeza que não é sobre mim, que é sobre aquele que é maior que todos, soberano, que é Jesus Cristo. Você pode abaixar a cabeça para a gente ter um tempo de oração? Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos usa como vasos, ó Deus. Senhor, somos incapazes sem a Tua presença, ó Deus. Somos incapazes sem a Tua força. Deus, toda a distração aqui essa manhã, ó Deus, eu quero bloquear e que caia por terra. Que nós possamos estar conectados com a Tua palavra essa manhã, Jesus. Que nós possamos nos render a Ti e abertos para o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te agradeço por cada vida aqui, cada família aqui. Acalma o nosso coração agora. Em nome de Jesus. Amém. O caminho do milagre. Eu queria abrir com vocês um texto de 2 Reis 5, versículo 1 a 14. Deixa eu abrir aqui também. Acho que está aí, né? Bom, eu vou ler por aqui. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido segundo a Reis, está primeiro. Espera lá. Vou ler aqui, tá? É segundo a Reis. A história de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Um dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande esse homem, venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado, a sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Bom, essa passagem conta a história de Naamã, que era um grande guerreiro da Síria, um homem poderoso, um homem com status, um homem que tinha muito respeito pelo seu povo e muito respeito do seu Senhor. E foi através de Naamã que Deus deu o livramento para o povo sírio. Mas mesmo diante de todas as qualidades, ele sofria uma grande dor, que era a questão de doenças na pele, que a Bíblia fala que é a lepra. E naquela época, a lepra era considerada uma doença amaldiçoada, então as pessoas eram rejeitadas da sociedade. Então Naamã vivia ali uma dualidade, extremos de sua vida, né? Um grande, poderoso guerreiro,
externamente para o povo, e dentro da casa ele era leproso, ele vivia como um leproso. Eu queria, antes de aprofundar nesse caminho do milagre, falar um pouco de uma pessoa que pode ser coadjuvante nessa história, mas que teve um papel importantíssimo. A menina israelita que foi levada cativa pelos sírios até Israel. Essa menina pode ser considerada um papel coadjuvante ali, ninguém sabe o nome dessa menina, mas tropas sírias haviam atacado Israel e tinham levado essa menina escrava. Ela estava longe da família, ela estava longe do seu povo, num contexto nada favorável para ela. E essa menina me tocou tanto porque ela nesse contexto, vendo a necessidade do patrão dela, que praticamente era o inimigo, porque foi o povo dele que trouxe ela escrava, ela olhou para a sua patroa e falou: olha, se meu patrão quiser, tem um profeta, ele poderia ir até lá, que ele o curaria. Olha a atitude dela. Pensa você, se tivesse levado escravo nesse contexto, longe de toda a sua família, talvez você teria essa atitude de fé, de olhar com essa generosidade para o outro. Essa menina resolveu ter um olhar positivo em meio a uma situação desfavorável na vida dela. E, gente, isso precisa de muita maturidade para ter esse olhar. Às vezes a gente não é capaz de olhar para o ambiente que a gente está do nosso trabalho e ter empatia pelo nosso chefe, pelas pessoas que trabalham com a gente. A gente não consegue enxergar que a gente está ali, talvez por um propósito de Deus, que é a fase da nossa vida. A gente está ali naquele condomínio, que nossos filhos estão ali convivendo com outras crianças na escola. E eu não sei vocês, mas existe grupo de pais, né, nas escolas. E que Deus está te colocando ali naquele lugar por um propósito muito maior. A gente deve aprender a transformar a nossa perspectiva em relação às fases que a gente vive, buscando compreender os propósitos de Deus para o lugar onde Ele nos posiciona. Essa menina fez parte de uma transformação incrível na vida de Naamã. Ela fez parte de um milagre. O ano que vem a gente está sendo direcionado para um ano de evangelismo. Quantos de vocês querem fazer parte de um milagre? Porque eu li isso aqui e falei, eu quero fazer parte de um milagre na vida das pessoas. Se eu estou aqui no meu condomínio, na minha casa, com pessoas que eu não tenho muita afinidade, mas eu estou ali por um propósito. Eu quero começar a enxergar uma perspectiva diferente sobre amar as pessoas, sobre ter essa empatia. Amém? Voltando um pouquinho para Naamã aqui. A menina fala para ele ir até o profeta, ele vai, toma todas as providências para ir. A Bíblia diz no versículo 10 que Eliseu nem o recebeu. Mandou um mensageiro falando, vai se lavar 7 vezes ali no Jordão. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Jordão quer dizer aquele que desce. E o versículo 11 diz que Naamã ficou irado e foi embora. E os servos dele foram falar, olha, você já está aqui mesmo, né? Se o profeta tivesse falado para você fazer uma coisa mais difícil, você já não faria? Não. O que custa, né? Mas havia um orgulho ali. Antes da cura da lepra, havia um orgulho que precisava ser tratado. E muitas vezes a gente deixa de receber coisas do Senhor, milagres de Deus, por orgulho e desobediência. A gente tem que estar disposto a receber a cura em qualquer área da nossa vida, mas devemos ser dispostos a ser tratado por Deus. Aquele que desce, Naamã, vai lá um pouquinho, vai se quebrantar. Não é sobre sucesso, não é sobre fama, não é sobre status, é sobre o maior de todos, que é sobre Jesus Cristo. E eu queria ver juntos com vocês esse caminho, alguns pontos que falou muito ao meu coração para essa cura na vida de Naamã acontecer. E o primeiro ponto é: dê um passo em direção à cura. Naamã então pensou que ia ser recebido por um grande general. Eu fiquei imaginando isso, né? Porque ele foi lá com uma expectativa, né? Foi lá, poxa, eu sou muito importante, o profeta vai vir até mim, vai vir com uma palavra, vai tocar no meu corpo. E não, simplesmente o profeta mandou um mensageiro e falou, vai lá se lavar no Jordão, né? Vai lá se quebrantar um pouquinho. Vai lá, Naamã, tirar as medalhas, tirar os mestrados, os títulos, as posições de liderança. Vai se quebrantar um pouco, vai trabalhar a humildade primeiro, porque não é sobre a lepra primeiro, é sobre o seu coração, é sobre caráter. Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Dê um passo em direção à cura. Primeiro é analisar o nosso caráter. É analisar aquilo que precisa ser mudado em nós. É uma autoanálise de um processo de humildade, de reconhecer aquilo que a gente precisa
ser transformado diante de Deus. Não é simplesmente colocar nosso nome ali na intercessão. É sobre nós, relacionamento com o Senhor. Senhor, o que eu preciso mudar esse próximo ano? O que eu preciso me quebrantar? Qual área da minha vida eu preciso realmente dar um passo em direção a essa cura, a essa transformação? O segundo ponto é sobre fazer a nossa parte. Façamos a nossa parte. A gente vai ler alguns textos. E eu quero ler com vocês João 21, de 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem no mar de Tiberíades. Foi assim, eles estavam juntos, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Nenhum dos discípulos, Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter sido ressuscitado dentre os mortos. Então a gente vê aqui que era a terceira aparição de Jesus depois de ressuscitado. E Pedro, que era um pescador, antes de se tornar um discípulo, foi fazer o que ele sabia fazer. Ele voltou a pescar, junto com os seus colegas ali. E a aparição de Jesus, ela foi num contexto de cotidiano. Eles estavam ali na vida deles, o que eles sabiam fazer na rotina deles, e Jesus apareceu. Nada com anjos, um coral cantando Hosana, Hosana. Não, Jesus apareceu no contexto do dia a dia ali e perguntou, vocês têm alimento, vocês têm peixe? Eles falaram não. Jesus falou, lançai a rede do lado direito do barco e acharei. Eles lançaram e não puderam nem pegar a rede devido à quantidade de peixes. Quando Jesus faz um milagre, ele faz por completo. Não existe metade, não existe fazer pela metade incompleto com Jesus. Mas esse milagre só aconteceu porque os discípulos contribuíram. Fizeram a parte deles, obedeceram e jogaram jogaram a rede. Vivamos a providência de Deus em tudo na nossa vida, mas façamos a nossa parte. Da mesma forma, Naamã também precisava contribuir para que o seu milagre acontecesse. Primeiro se despindo do orgulho e depois mergulhando no Rio Jordão. E muitas vezes a gente não contribui. A gente fica esperando, né? Como eu falei, a gente fica às vezes explorando a fé dos outros. Senhor, você pode colocar, por favor, meu nome na caixinha de oração? Ora por mim. Assim, gente, não tem nada de errado com isso, tá? Nós somos corpo e nós devemos nos apoiar, mas há um poder e autoridade em nós quando a gente serve Jesus Cristo. E a gente tem que assumir essa autoridade e esse poder. A gente tem que ser o protagonista e lançar as redes. Lança as redes. Eu quero usar um exemplo aqui. Antes de acontecer a conferência, a gente tem um dia só para a liderança da igreja, que chama The Table. É um período onde os líderes, né, de todos os relevantes, a gente se encontra, conversa um pouco sobre o que está acontecendo nos relevantes, tem uma troca muito legal. E a pastora Regina, sempre muito sábia, trouxe uma palavra que tocou muito meu coração e eu queria abordar um pouquinho só do que ela falou de exemplo. Sobre fazer a nossa parte. Ela falou assim, não existe equilíbrio em sua vida sem ser intencional. E há 4 áreas da nossa vida que nós precisamos ser intencionais. A área física, mental, emocional e espiritual.
Área física, com a nossa hidratação, com a nossa alimentação, com o nosso sono e com o exercício físico. É difícil às vezes cumprir tudo isso, né? Olha, eu vou falar, gente, dieta é para os fortes. Eu tô vindo aí de um período, tive 2 gestações seguidas da outra, então meu corpo ficou, assim, a saúde desregulada. E eu tomei um posicionamento, falei, não, vamos arrumar a casa. Procurei um profissional, comecei a dieta. E dieta é pra gente se quebrantar também, né? Porque domínio próprio, resiliência, tá tudo ali, né? Força de vontade. Mas como é bom ver as coisas acontecendo, né? Todo mundo... E foi engraçado que assim, eu comecei um processo de emagrecimento, meu marido de engorda. Então você imagina a nossa casa. Era balança para todo lado, pesando alimento ali. Mas graças a Deus estamos conseguindo aí. Mas como é importante a gente olhar para essas áreas. A área mental é sobre foco. É sobre aprender a focar naquilo que a gente está fazendo. Intencional. A área emocional é estar conectado com as nossas emoções, com o que acontece com a gente. Porque às vezes acontece algumas coisas com a gente vai empurrando debaixo do tapete. Não, peraí, para. O que está acontecendo aqui? Casamento, conexão, comunicação, o tempo inteiro. E a área espiritual é estar conectado com o nosso propósito. Isso é muito forte. Eu achei um documentário, eu gosto muito de documentário de esportes, de superação. Eu até coloquei aqui, é um documentário que chama Project Iceman. É o primeiro Ironman do mundo que foi feito na Antártida. O Ironman já é muito difícil, quem conhece um pouquinho, né? Você completar um Ironman. E na Antártida, né? Com as situações de menos não sei quanto abaixo de zero, tempestade na neve. E esse dinamarquês chamado Anders Hoffmann percorreu um circuito de 3,8 nadando quilômetros, 180 quilômetros pedalando na neve, tá, gente? Na neve. E correu 42,2 quilômetros. E enfrentou tudo que vocês podem imaginar. Um documentário muito interessante que está no YouTube. Project Iceman. E eu achei muito interessante, eu não sei se ele é cristão ou não, mas a entrevista que ele deu, algumas coisas me chamaram muito a atenção. Quando ele foi falar para o chefe dele na época que ele ia fazer, o chefe dele falou, querido, humanamente é impossível você cumprir essa prova numa situação, num local desse. É impossível você fazer isso. Aí ele falou assim, as pessoas dirão a você o que você pode ou não fazer sem ter a base de saber o que é possível. As pessoas que me disseram que eu não poderia abrir um negócio com 20 anos, nunca tinham aberto negócios com 20 anos. Sabe de uma coisa? As pessoas não têm ideia do que elas estão falando. Eles têm a perspectiva deles do que é possível. E sem pensar, colocam isso sobre você. E então você tem que aceitar isso como uma verdade ou uma realidade. O que não é o caso. É apenas a perspectiva deles sobre a vida do que é possível. É como um professor de matemática falar para uma criança que ela é ruim em matemática. Essa criança pode acreditar nisso e viver o resto da vida pensando que ela é ruim em matemática. A gente às vezes vive a nossa vida pela perspectiva das outras pessoas. Às vezes você ouviu coisas quando você era pequeno, quando você era criança, que não é a perspectiva de Deus sobre você. Eu não estou aqui, gente, falando que você tem que fazer um Ironman. Se você quiser, não sou eu que vou falar que você não pode. Mas eu estou aqui falando que você consegue e tem que ver a perspectiva de Deus. Então assim, você consegue mudar um hábito. Você consegue mudar talvez de segmento de trabalho. Você consegue deixar um relacionamento que não te faz bem. Você consegue seguir a Jesus até o fim, sacrificando tudo que você precisa sacrificar. A gente consegue. Em Isaías 40, 30, 31 diz que até os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não se perdem as forças. Andam e não se cansam. Você quer ver milagre? Faça a sua parte. Vai estudar. Vai ler a Bíblia, vai pagar tempo de devocional, vai frequentar um RG, abre sua casa. Tem que lançar a rede. A gente tem que pagar um preço. A vida com Jesus, ela não é confortável. Tem momentos de alegrias, muitos momentos de alegria. Só que ela não é confortável, exige sacrifícios. Aí você vai falar, Raquel, eu não sei o meu propósito. Como que eu me conecto com o meu propósito? Vou te falar 2 agora. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Resumindo, essa é a essência da vida cristã, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Você já tem 2 propósitos. Nós já temos 2 grandes propósitos na nossa vida. Começa por aí.
se você não sabe o que mudar, se você não sabe para onde direcionar o seu caminho, começa amando a Deus, entregando tudo, sacrificando. E começa a olhar para o próximo como a ti mesmo. Isso é muito forte, né? O terceiro ponto é vivendo o fôlego de Deus. Voltando para o nosso amigo Naamã, eu fico imaginando o sentimento dele, gente. Ele tinha urgência naquele milagre acontecer, de ser completamente liberto. Imagina ele mergulhando, fica ele mergulhando, contando. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho. Gente, não mudou nada. Mais do que fé, esse homem precisou desenvolver o verdadeiro entusiasmo. E eu achei essa palavra tão interessante, porque entusiasmo tem origem no grego e significa cheio de Deus. Olha isso, que interessante. Adão era um ser inanimado, até que Deus soprou o seu fôlego para dentro do homem e tornou a alma vivente. A palavra fôlego ou espírito pode ser traduzida como vitalidade ou ânimo. João 6,63 diz que o espírito é o que vivifica, disse Jesus. Sermos cheios de Deus revitaliza o nosso ser. Jesus disse em João 16,33 que no mundo passaremos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Eu acompanho alguns judeus messiânicos e os judeus eles são muito por significados, né? E no judaísmo o calendário é diferente. A gente está entrando em 2025, eles estão entrando em 5.785. E o número 5 simboliza uma letra que é a letra Re. É H-E-H. Que no hebraico cada letra tem um significado. E os estudiosos falam que essa letra simboliza ação. Eu achei muito interessante. Ou você faz ou você não faz. E Re também nos chamaria ao arrependimento, à humildade e a reconhecer aonde erramos e retornar ao verdadeiro propósito. Então que 2025 será um ano de arrependimento e graça. Deus nos dá as sementes, mas cabe a nós plantá-las e fazê-las crescer. Esse símbolo é o sopro de Deus. Ele sopra sobre nós, sobre áreas estéreis da nossa vida e nos faz frutificar. Gente, as aflições são desse mundo. Mas o ânimo é fruto do fôlego do Espírito em nós. Sem esse sopro de Deus, a aflição cresce mais ainda. Vocês sabem disso. Eu acho que todos aqui lembram do momento que se batizaram, que se converteram. Eu lembro perfeitamente dos momentos de transformações na minha vida, como eu era angustiada e aflita. E quando esse sopro entrou em nós, é algo que acontece de dentro para fora. A cura, a esperança, os sonhos, a reação, a superação vai acontecendo. Amém? Eu espero realmente, gente, que nós vivamos esse sopro de ação, de vida, sabe? Não o próximo ano, mas o restante das nossas vidas, porque a gente tem que pensar sempre a longo prazo, né? Não só o processo, a santificação é até a gente morrer, né? Até o fim. Abre comigo em João 14, de 1 a 12. Eu acho que está aí também o texto. Gente, eu falo muito rápido. Acho que vocês perceberam, né? Eu tive um chefe que quando eu precisava dar palestra para o pessoal do comercial, ele ficava assim na primeira fileira, eu ia falando, ele ficava assim para mim. Calma. Aí eu parava. Esses dias também eu estava dirigindo. E eu estava nervosa, sei lá o que aconteceu. Acho que entrou um carro e eu fui pegar minha filha na escola. Minha filha tem 2 anos. Aí eu fiquei nervosa. Ela, mamãe, calma, respira, escute o seu coração. Falei, da onde ela tirou essa frase? Aí fui perguntar para a professora. Ela, não, Raquel, é uma música que a gente coloca na salinha para elas descansarem. Eu amei, estou ouvindo essa música. Calma, respira. O quarto e último ponto, gente, é sobre perseverança. João 14, de 1 a 12. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse, Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso não basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Amém. 4 ponto, existe uma promessa de Deus para nós. Para alcançá-la precisamos fazer a nossa parte, crer que ela se cumprirá no tempo certo e na hora certa. A perseverança é o segredo dos fortes. É o 4º e último ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Se a gente prestar atenção nesse texto, os discípulos estavam tristes e inseguros que Jesus havia anunciado a sua partida. Cristo estava convidando aqueles homens para olhar para o futuro. Não perturbe o vosso coração. Tem até uma música, né? Acho que é da Heloísa Rosa. Não se turbe o vosso coração. Muito bonita essa música. Estava ouvindo até hoje. E existe essa promessa de Deus para nós. E para alcançá-la precisamos fazer a nossa parte e crer que ela se cumprirá no tempo certo e na hora certa. É no nosso tempo? Não. Então precisa de perseverança. Você imagina se Naamã tivesse desistido no 4º mergulho. Não ia acontecer a cura. Por quê? Porque Eliseu tinha falado 7 vezes. Existem coisas que Deus está falando e que a gente não pode deixar de realizar, de deixar por falta de entusiasmo, por falta de fé. Existe a obediência. Era 7 vezes. Ele precisava perseverar. Quantas vezes a gente não começa algo que a gente não termina? Diversas vezes. Eu mesmo tenho até um mini testemunho. Quando eu era criança, eu sou filha única, né? E meus pais deram a bicicleta, toda aquela coisa. Comecei a tentar andar de bicicleta, criança aprendendo, rodinha, tira rodinha. Eu caí, claro, e me machuquei. Minha mãe tirou a bicicleta de mim. Eu era criança, óbvio, não pedi, me machuquei, também não queria, fiquei insegura, né? Gente, eu não sabia andar de bicicleta até 2018. Quando eu falei, não, eu vou voltar isso pra minha vida, eu vou quebrar. É porque, gente, andar de bicicleta... Quem sabe andar de bicicleta aqui? Tem alguém que não sabe andar de bicicleta, gente? Não tem nada contra vocês também, gente. Tudo bem. Mas era algo sobre mim, sabe? Sobre resgatar aquilo que eu tinha abandonado ou que tinham me tirado. Mãe é mãe, né? Óbvio que não quer ver nenhum filho se machucar. Mas é a perseverança. Não foi fácil. Eu fiquei ali, perseverando. Não sou nada não sou nada ciclista, mas sei andar de bicicleta. A gente tem que começar e terminar, perseverar, ser firme, constante. Mateus 24:13 diz: mas aquele que suportar até o fim será salvo. Gente, não adianta nada a gente ter super conhecimentos teológicos, estudar a Bíblia, fazer cursos. Isso tudo é maravilhoso, tem que fazer mesmo, mas isso não adianta se a gente não perseverar na dificuldade. É fazer o básico. A perseverança não significa estagnação. É olhar para frente, é um progresso. É constantemente viver pelo Espírito. Uma vida direcionada pelo Espírito e obediência a Deus. É um progresso espiritual. É um crescimento, como eu falei, né? A nossa vida toda é um processo de santificação. E cada fase da nossa vida nós vamos viver momentos muito felizes, momentos mais tristes, mas perseverar diante das aflições, perseverar em dias cinzas, de você queria que algo acontecesse naquele momento e talvez não vai acontecer, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. E eu não sei quantos de vocês sabem que Deus, ele não dá muita explicação sobre o tempo que vai acontecer as coisas, porque é o tempo dele, ele é perfeito. A gente precisa confiar, precisa descansar o nosso coração. Não perturbe o nosso coração. Crê em mim também ao Pai. Crê, somente crê. Temos que buscar esse crescimento em graça, em glória, em virtude, em conhecimento, em revelação. E é uma revelação crescente. Sempre causará um processo de maturidade e uma evolução em nossa vida e intimidade com Deus. É tempo, gente, de a gente olhar para Cristo, só para Cristo. Com olhos fixos.
e ter perseverança naquilo que Ele já colocou em nós. Talvez você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe. Talvez você está no processo ainda de se encontrar. Amém. Cada um tem o seu tempo para as coisas acontecerem. Amém. Eu vou falar como o pastor Silvio. Até aqui me entregou o Senhor. Queria que vocês ficassem de pé e analisassem o seu coração com humildade mesmo. Reconhecer aonde você tem falhado, aonde você precisa entregar, aonde você precisa colaborar com Deus para Ele fazer o milagre completo. Talvez você nunca recebeu esse fôlego do Espírito Santo, esse fôlego de vida. E isso é o que Jesus mais deseja, estar em sua vida, estar no seu coração. Feche os seus olhos. O louvor vai ministrar. Eu quero orar